Boa noite, irmãos, amigos aqui da igreja. Boa noite também aos queridos amigos que nos acompanham, que têm acompanhado essa série virtualmente nas redes sociais da igreja, no meu canal no YouTube também. Chegamos ao fim. O projeto eram 9 temas. O título geral foi O que você precisa saber antes do fim. Evidentemente que não é tudo. Eu procurei agrupar assim em temas aquilo que eu julgo ser o mais importante, essencial, para que alguém esteja minimamente preparado para a volta de Jesus. Porque o fim, para nós que cremos na palavra de Deus, não é o fim, na verdade, né? É o recomeço, é a volta de Cristo, é o resgate, é a salvação. Eu preparei aqui para vocês um pequeno resumo de tudo que nós vimos até aqui nessa série, só para recordar. Caso você que está em casa ou você que está aqui na igreja tenha perdido algum dos temas, não se preocupe, todos eles, os 8 anteriores, estão disponíveis aqui no canal da Igreja das Mangueiras e no meu canal também no YouTube, no Outra Leitura. Em qualquer momento você pode acessar, você pode enviar para amigos, você pode compartilhar com pessoas com quem você queira estudar a Bíblia. É uma pequena série de estudos com 9 temas, para você usar como bem entender. Tá bem? O primeiro tema da série foi um milagre em forma de livro. Não tem como você estudar a Bíblia sem saber o que é a Bíblia. Então, o primeiro tema foi justamente para entender o que é a palavra de Deus, que não é um livro comum, que é um livro inspirado, é um livro que foi escrito por seres humanos, mas inspirado pelo Espírito Santo. Portanto, é a palavra de Deus em linguagem humana. E graças a Deus por isso, porque nós conseguimos entender. Nós vimos que a Bíblia é uma coleção de livros que deve ser estudada, esses livros devem ser estudados com oração, com reverência, porque por meio deles Deus nos fala, Deus nos prepara, Deus nos corrige, nos orienta, nos motiva e também nos salva. Por quê? Porque o personagem central da Bíblia é Jesus, e Jesus é o Salvador. A Bíblia é a verdade absoluta. Por quê? Porque ela fala de Jesus. E Jesus é a verdade absoluta. Ele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a palavra de Deus ela é realmente um livro inigualável. Nós temos argumentos, evidências científicas que respaldam a credibilidade dela. Nós temos argumentos arqueológicos, evidências arqueológicas, descobertas arqueológicas que comprovam que o pano de fundo histórico da Bíblia é confiável, porque aconteceu, as histórias aconteceram, os personagens existiram. Então nós não temos motivos para duvidar de que a Bíblia seja realmente a palavra de Deus. O segundo tema da série, a guerra dos anjos. E nesse estudo nós entendemos como que o mal teve início num universo criado por um Deus bom. Nós entendemos nessa ocasião, nesse estudo, que foi o 2, que Deus criou seres livres no universo de amor e liberdade. E como a liberdade era total, tanto para anjos quanto para seres humanos, a possibilidade de uma má escolha, de uma rebelião, sempre existiu. E de fato, infelizmente, um anjo conhecido como Lúcifer, acabou se rebelando contra Deus, e aquilo que nós chamamos de o grande conflito teve início no universo. E o mal passou a existir, e o pecado passou a existir. Só que Deus não nos abandonou. Deus ele já tinha idealizado um plano de salvação. E esse foi o tema 3. O terceiro tema, nós analisamos ali então a solução de Deus para a miséria humana, para o pecado humano. Salvos de quê e para quê? Salvos do pecado, da condenação, para uma nova vida em Cristo, para uma vida de santidade, para uma vida de preparo para a volta de Jesus. O tema 3, ele, tanto quanto os outros, né, ele é realmente essencial, porque sem a salvação em Cristo, de nada adianta ter conhecimento. Sem a certeza de que você está salvo em Cristo, sem a certeza de que você foi perdoado de seus pecados, de que adianta conhecer o restante? De que adianta conhecer profecias, conhecer os mandamentos? Então, o primeiro passo, na verdade, que tem que ver com esse preparo para o tempo do fim, para a volta de Jesus, é a certeza da salvação.
Você já aceitou Jesus como seu Salvador pessoal? Você que está em casa, já aceitou Jesus como seu Salvador pessoal? Já fez dele não apenas um amigo, mas o seu Salvador, o seu intercessor? Esse passo é fundamental. O tema 4, Jesus prometeu voltar. Sim, ele morreu na cruz. Na cruz ele substitui, ele troca conosco, a nossa indignidade e nos dá a sua dignidade. Ele toma a nossa injustiça e nos confere sua justiça. Ele dá para nós seus méritos e por isso nós podemos nos considerar salvos em Cristo, pela graça dele. Mas ele morreu já faz cerca de 2000 anos e o mundo parece que está do mesmo jeito. E aí, ele não resolveu a situação? Sim, ele prometeu que vai voltar. Ele salvou cada um de nós na cruz e disse que não nos deixaria órfãos. Na última ceia ali com os discípulos, pouco tempo antes de sua morte, ele foi muito claro em dizer: não fiquem com o coração pesado, não se turbe o vosso coração, como diz a versão Almeida mais antiga, Não fiquem assim preocupados com o coração pesado. Eu vou para o Pai, mas eu voltarei e vou levar vocês para onde eu estou. Ele está no céu hoje. Então ele prometeu que vai nos levar para o céu em breve. Porque nós estudamos também rapidamente os sinais que apontam para a volta de Jesus. E todos eles já acontecem há um bom tempo. Guerras e rumores de guerras, epidemias. Na verdade, em nosso tempo temos uma pandemia. Acabamos de passar por uma, Fome em vários lugares, terremotos, catástrofes, injustiça social, condição imoral do mundo, pessoas mais amantes dos prazeres do que de Deus. Tudo isso acontece e com muita frequência. E esse é um ponto interessante, porque Jesus disse lá no sermão profético de Mateus 24, quando vocês virem todas essas coisas acontecendo, saibam que a redenção se aproxima. E nunca antes na história vimos tantos sinais ao mesmo tempo e com tanta intensidade como é o tempo de hoje. É como as dores de parto, A Bíblia compara. À medida que a hora do nascimento do bebê se aproxima, as contrações aumentam de intensidade e diminui o tempo entre uma e outra. Então nós estamos vendo realmente assim uma intensidade nunca vista nesses sinais. Eu diria que o último sinal em Mateus 24, além do verso 14 que diz: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunhar todas as gentes, as nações, e então virá o fim, é também o sinal, todos esses sinais. Quando virdes todas essas coisas, saibam que o fim se aproxima. O tema número 5, a eterna lei do Criador. Então nós vimos que Deus, ele salva para que você possa ter uma vida nova, de obediência, fidelidade. E ele deixou para nós uma lei sagrada, os mandamentos, que na verdade são o requisito dele para a nossa vida, mas como que uma cerca de proteção. Vivendo ali, protegido pelos mandamentos de Deus, você tem uma vida mais feliz, estável, saudável, próspera. Tudo irá bem tanto quanto possível neste mundo de pecado. Então os 10 mandamentos de Deus, escritos em tábuas de pedra, lá em Êxodo capítulo 20 encontramos isso, Eles são eternos. Jesus mesmo disse lá em João 14, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Lá em Apocalipse 12, 17, é dito que o povo de Deus que aguarda a volta de Cristo, o povo remanescente que estará vivendo por ocasião da volta de Jesus na terra, pouco antes da volta de Jesus, terá como características 2 coisas básicas, e eu daqui a pouquinho falo de novo delas. Guarda os mandamentos de Deus e tem o dom de profecia. Portanto, a fidelidade à lei de Deus, ela nunca foi abandonada. Adão e Eva guardaram os mandamentos, inclusive o quarto, O tão esquecido do mandamento do sábado. Adão e Eva guardaram esse mandamento também. Gênesis 2, 1 a 3. Os patriarcas guardavam os mandamentos de Deus, inclusive o sábado. Os profetas guardavam a lei de Deus. Se você ler, por exemplo, Isaías 58, 56, também você perceberá que a lei de Deus é para todas as pessoas.
Até os estrangeiros eram convidados a guardar os mandamentos, inclusive o sábado. Não era só para os judeus. Não é só para os adventistas. É uma bênção para toda a humanidade. Jesus guardou o sábado. Maria, mãe de Jesus, guardou o sábado. O apóstolo Paulo, após a morte de Cristo e a ressurreição dele, guardou o sábado. Na nova terra, como informa Isaías, lá no finalzinho de seu livro, o profeta Isaías diz que na nova terra o sábado continuará sendo guardado, e portanto a lei de Deus toda, claro. Então, os mandamentos de Deus, a eterna lei de Deus, eles existem para nossa proteção, para ser uma bênção e não um fardo. Deus nunca criou nada que pudesse ser uma maldição para nós. Pelo contrário, Ele criou a lei como uma bênção, como uma proteção para nós. O sexto tema, dicas do fabricante. E nós entendemos que na Bíblia também existem leis de saúde. Olha como Deus é bom. Ele pensou em tudo. Nós encontramos ali orientações com respeito a que tipo de alimento podemos ingerir, quais devemos deixar de lado, o que não beber, bebidas alcoólicas, por exemplo, como viver, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Então, a alimentação, o estilo de vida, a forma como nós lidamos com o corpo, para Deus também é importante. 3 João, verso 2, né? Amado, desejo que você vá bem em todas as coisas, como bem vai a sua alma, e que você também tenha saúde. Para Deus, a saúde física, mental, emocional e espiritual são importantes e estão interligadas. Nós estudamos no tema 7 o assunto da morte. O que é a morte? O que acontece quando as pessoas morrem? Para onde vão? E nós vimos na Bíblia como ela é tão clara, até compara a morte ao sono. Um estado de inconsciência até a volta de Jesus, quando ocorrerá então a ressurreição. E estudamos textos como João 5, 28 e 29, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 15, Eclesiastes, um texto maravilhoso que nos ensina ali, capítulo 9, que os mortos não sabem coisa nenhuma, estão ali inconscientes até a volta de Jesus, quando então Deus devolverá o fôlego, o ruach no hebraico, ou pneuma no grego, vai recriar um corpo agora perfeito e imortal, vai devolver o fôlego e a alma passa a existir de novo. A alma vivente, você é uma alma vivente, eu sou uma alma vivente. Nefesh, no hebraico. Esse é um tema tão importante porque as pessoas têm dúvidas, sofrem por causa disso. Não que não haja sofrimento quando perdemos alguém, claro que sim, mas não como os demais que não têm esperança, diz Paulo. Porque para o cristão que crê na Bíblia, a morte é uma despedida, porém, em algum momento no futuro, para nós, em breve, haverá o reencontro. Como é bom saber disso. Estude a Bíblia e encha-se de esperança. E o último tema, antes deste, o penúltimo tema, Deus ainda fala. E nós analisamos na Bíblia o fato de que Deus nunca silenciou. Ele usou profetas para falar com o seu povo. Antes do dilúvio, usou Noé. No Êxodo, usou Moisés. Em tempos de apostasia, usou Isaías, Jeremias, Daniel, usou também Elias. Antecipando a primeira vinda de Cristo, usou João Batista, o maior dos profetas, porque ele viu o Messias. Preparou o caminho para o Messias. Tantos outros sonhavam com isso, mas foi João Batista quem efetivamente preparou o caminho do Messias. Vimos depois da morte do Batista, outros profetas se levantando, Paulo, João, Pedro. João escreve o Apocalipse, o último livro profético da Bíblia. E aí Deus nunca mais ajudou seu povo, abandonou seu povo. Não usou mais profetas. Não é assim. A própria Bíblia prevê que nos últimos dias, Joel capítulo 2, por exemplo, nos últimos dias, o dom profético seria concedido à igreja. Sonhos e visões de novo. Efésios, Paulo diz que entre os dons que Jesus deixou para a igreja, para ajudá-la, para edificá-la, para mantê-la no caminho certo, estava o dom de profecia. E diz que esses dons permaneceriam com a igreja até o fim.
até a plenitude, entre os quais está o dom de profecia. E Apocalipse 12, 17, cito de novo esse texto, ali nós encontramos duas características do povo de Deus, duas características do remanescente fiel dos últimos dias, que são: guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que o próprio Apocalipse 19, 10 responde dizendo que é o dom, o espírito de profecia. Então o povo de Deus nos últimos dias é fiel aos 10 mandamentos da Bíblia e tem o dom profético manifestado entre eles. E nós louvamos a Deus porque recebemos um presente maravilhoso na pessoa e na obra de Ellen White. E eu disse no nosso último estudo, né, que se alguém duvida disso, bem, eu só posso convidá-lo a fazer o que eu fiz anos atrás. Leia, estude os livros dela e compare com a Bíblia. Se você encontrar alguma coisa em desacordo com a luz maior que é a palavra de Deus, nossa suprema regra de fé e prática, descarte na hora. Mas se ao ler, você perceber que há harmonia com a Bíblia e que os textos dela, que o que ela escreveu, seus livros nos aproximam ainda mais de Deus e da Bíblia, saiba que isso vem de Deus e aceite o presente, porque ele é maravilhoso. E hoje, o nosso tema tem que ver com esse evento. E eu quis colocar aqui a foto do meu batismo, que foi feito ali, foi realizado no dia 28 de dezembro de 1991. Eu tinha 18 anos. Morava lá em Criciúma, Santa Catarina. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. E uma decisão da qual nunca me arrependi. Nunca. Realmente foi algo maravilhoso poder renascer. E eu quero com vocês, essa noite, estudar esse último tema, que é justamente, olha o título que eu dei: Quando é melhor morrer? Lá em dezembro de 91 eu morri. E renasceu outro Michelson. Ali um novo jovem saiu das águas. Então eu quero convidá-los nessa noite, se você não é batizado ainda nas águas, você que está aqui na igreja, não conheço a história de todos aqui, mas se você que está aqui na igreja não é batizado nas águas, como Jesus o foi, você que está em casa acompanhando aí no seu computador, no seu tablet, no seu celular, não sei onde você está nesse momento, assistindo essa gravação, se você ainda não passou pelo batismo nas águas, é para você de modo muito especial a mensagem dessa noite. É alguém que passou por isso e quer compartilhar com você essa alegria, dizendo o seguinte: o que você precisa saber antes do fim? Que é preciso passar pelas águas, que é preciso ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a remissão dos pecados. E você não vai se arrepender disso. É uma experiência maravilhosa. Estão prontos? Bíblias na mão? Vamos começar o estudo? Vamos lá. Hoje quem vai me ajudar com a leitura é a irmã Gislene, a leitora oficial desta noite. E eu já começo perguntando para ela: Gislene, com base em Efésios capítulo 4, verso 5, um texto do apóstolo Paulo, de acordo com a Bíblia, quantas formas de batismo existem? É claro, uma pergunta óbvia, mas é preciso ter uma resposta bíblica para ela. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Quantos batismos na Bíblia? Um. Mas há pessoas que batizam crianças. Há igrejas que batizam crianças. Há igrejas que batizam por aspersão, né, derramam água na cabeça. Há outras que batizam por imersão, quando a pessoa já tem maturidade para tal. Respeitamos todas as igrejas. Mas, biblicamente, o que Paulo está dizendo é que há um só batismo. Ora, mas você acabou de dizer que tem vários tipos. Bem, há um só Senhor. Toda a humanidade adora um só Senhor? Não. Há quem adore Krishna. Há quem adore deuses pagãos. Há quem se adore, né? Enfim, há vários senhores. Uma só fé. Existe apenas um credo no mundo? Uma só religião? Uma só fé? Não. Existem milhares de fés, credos. O que Paulo quer dizer então com essas palavras de que há um Senhor, um só Senhor, uma só fé e um só batismo? Verdadeiros. Há um só Senhor com S maiúsculo. Um só Senhor, Deus, verdadeiro. Há uma só fé, por mais que respeitemos todas as demais, mas há uma só fé verdadeira.
A do Deus verdadeiro. E há um só batismo verdadeiro, que é o bíblico. Os demais, se não são de acordo com aquilo que a Bíblia ensina, não podem ser considerados batismo bíblico. Essa é a questão. Está claro até aqui? Romanos 6, e já fica ali em Romanos 6, né, diz ele, que depois os próximos versos também são dali, em que 3 partes do sacrifício e da missão de Jesus o batizado demonstra a sua fé. Vejamos. Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Que riqueza dessas palavras do apóstolo Paulo. Quando a pessoa é batizada nas águas, e por isso tem que ser alguém consciente, maduro o suficiente para entender isso, ela proclama a sua fé na vida, na morte e na ressurreição de Cristo, para que possa andar em novidade de vida, nova vida. Esquece a vida passada. Simbolicamente nas águas, aqui eu aponto para o tanque batismal da igreja, né? Simbolicamente nas águas os pecados ficam. E dali emerge uma nova criatura. Então a pessoa está manifestando sua fé na vida, na morte e na ressurreição de Cristo. E os versos 10 e 12, Gislene, nos mostram o que simboliza esse batismo nas águas. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Você percebeu que a morte, que o batismo representa a morte? Por isso que eu dei o título desse estudo de hoje, que é melhor morrer, né? Nesse caso, essa morte nas águas, né? Não dá para você ser sepultado na terra e sobreviver, né? Então, literalmente. Então, Jesus colocou o túmulo de água, digamos assim. E até porque a água também representa purificação, limpeza, né? Então, é como se você, ao ser mergulhado na água, você morresse. Você foi sepultado num túmulo de água. E quando o pastor traz você de volta da água, você está ressuscitando para uma nova vida. Olha que simbolismo maravilhoso. Olha que significado profundo o do santo batismo. Morte para o meu velho eu, vida nova para uma nova criatura. Coisa linda, né? Próximo texto que a Gislene vai ler para nós é Gálatas 3:27. De acordo com o apóstolo Paulo, Gislene, o que acontece ao sermos batizados em Jesus Cristo em nome da Trindade? Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Que lindo, né? Todos os que fostes, ou todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes, né? De Cristo foram revestidos. É como se ele fosse uma roupa, né? Ele passa a ser algo ou alguém bem próximo de nós, como a roupa, né? A Bíblia até compara Jesus com a armadura, né? Não é literalmente, obviamente, isso, ele não é uma roupa, né? Mas o símbolo é bem claro. Ele vai andar com você intimamente, perto de você o tempo todo. Porque não adianta você ser batizado aqui e depois esquecer de Jesus. Você tem que andar com ele o tempo todo como você anda com a sua roupa. Ele vai revestir você, a justiça dele estará sobre você. Realmente o símbolo é maravilhoso. Avancemos aqui. Próximo texto, Gislene, está lá em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Quantas coisas das que Jesus ordenou devem ser ensinadas e praticadas pelos que são batizados? Inclusive aqui encontramos a fórmula batismal proferida pelo próprio Cristo. Como deve ser o batismo cristão? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar
todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Linda essa promessa, né? Estarei com vocês todos os dias até o fim, até a consumação do século. Mas veja o que diz o texto, né? Vão por todo mundo, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo o que eu ensinei, né? Por que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem o bom costume de, antes de batizar alguém, dar um estudo bíblico? Às vezes duram 6 meses, 1 ano, mais ou menos. Isso é um pouco relativo, porque depende do background da pessoa, né? Depende de uma série de coisas, mas uma coisa não depende. É que a pessoa precisa conhecer o básico da fé. Por isso que nós temos esse bom costume de ensinar, não é nem costume, é obediência ao mandamento de Cristo, né? Ensinar antes de batizar. Mas por que na Bíblia há momentos em que a gente vê pessoas que receberam lá, ouviram uma pregação de Pedro, de Paulo, e logo depois foram batizados? Não se esqueça de que, nesses casos, geralmente eram judeus, pessoas que já conheciam a Bíblia muito bem, no Antigo Testamento, pelo menos, pessoas que já se alimentavam de acordo com os ensinamentos bíblicos, pessoas que já conheciam as profecias. O que faltava para elas, basicamente, era saber que Jesus é o Messias, é o cumprimento das profecias. Então, em muitos casos, realmente eles recebiam essa compreensão e já eram batizados. Mas, infelizmente, ao longo dos séculos, o cristianismo foi sofrendo um processo de paganização. Eu não tive tempo aqui nessa série de falar sobre profecias, por exemplo. Quando você estuda 7 cartas do Apocalipse, você percebe claramente esse processo de apostasia no meio do cristianismo. Tanto que Deus teve que suscitar uma reforma protestante para trazer de volta alguns princípios bíblicos. E depois, no século XIX, ele usa o milerismo, né, o despertamento adventista, para trazer de volta outros ensinamentos bíblicos que estavam esquecidos, que estavam deixados de lado. E aí a verdade passa a ser restaurada. Mas, de modo geral, a cristandade passou por um processo de apostasia, de afastamento da Bíblia, de paganização. E aí hoje dá um pouco mais de trabalho. Mas é uma bênção compartilhar verdades bíblicas com as pessoas. É uma bênção poder sentar com as pessoas, né? Abrir a Bíblia, orar a Deus pedindo entendimento e estudá-la. E quando a pessoa está devidamente preparada, conheceu esse pacote de verdades salvadoras, de livre e espontânea vontade, ela manifesta o desejo de ser batizada como Jesus. A igreja faz isso com toda alegria. Vá pensando aí, você que está assistindo, viu? No que eu estou falando. Vão, ensinem e batizem. Essa foi a ordem de Jesus à sua igreja. Próximo texto, Gislene, está ali em Mateus 3, 13 a 17, e depois eu vou ler aqui em minha Bíblia Atos 8, 38. Nós vamos ler aqui na Bíblia 2 batismos que nos servem de modelo, para a gente ver como é que eles eram. Até aqui estudamos a teoria do batismo, né? Batismo representa a morte para o pecado, representa a ressurreição para uma nova vida. O batismo é ministrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Temos algum exemplo bíblico na prática de alguém que foi batizado? Temos. E vamos ler aqui 2, pelo menos. Um do próprio Cristo. O batismo de Jesus. Ele vai como adulto ser batizado. E depois eu vou ler aqui o batismo de outra pessoa que viajou de longe para encontrar a verdade e foi batizado por um dos discípulos de Jesus. Primeiro leiamos como foi o batismo de Jesus. Mateus 3, 13 a 17. Se somos cristãos, queremos imitá-lo. Queremos ser como Jesus. Então, se somos cristãos, devemos ser batizados como ele foi. Pode ler, Gilene. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça.
Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Você percebe que na cena estava a Trindade, né? Do céu a voz do Pai expressa a sua alegria. Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer, em quem tenho alegria. Pairando ali na forma de uma pomba estava o Espírito Santo. Aquele mesmo Espírito Santo que em Gênesis capítulo 1 é dito que estava pairando sobre a face das águas, protegendo o mundo, participando da criação do planeta. Estava ali na forma de uma pomba. E na água estava Cristo, o Filho de Deus, o Messias aguardado, o Deus forte, Pai da eternidade, o Príncipe da paz, anunciado por Isaías. O João Batista entendeu na hora que aquele batismo, ele era diferente. Era o batismo de alguém que não precisava ser batizado. Por quê? Porque o batismo é para a remissão dos pecados, certo? Jesus tinha pecado? Não. O único ser humano, homem-Deus, Deus-homem, único ser humano que não cometeu pecado. Então ele não precisava ser batizado. João Batista resistiu, né? Senhor, eu é que tenho que ser batizado por ti. E Jesus disse: João, vamos fazer o que é o certo, né? Vamos cumprir toda a justiça. Vamos dar exemplo. Ok? Vamos dar o exemplo. E Jesus então é batizado de que jeito? É dito no texto que os dois saíram da água. Se eles saíram da água, antes eles tinham o quê? Entrado nela. Então o batismo de Jesus, pelo cenário, ele só pode ter sido por imersão. Até porque a orientação bíblica é morte para o pecado, renascimento. Jesus não tinha pecado, mas deu exemplo para que nós façamos a mesma coisa. O outro texto que quero ler para vocês agora é Atos capítulo 8, verso 38. Deixa eu contextualizar. Esse texto aqui fala de um alto oficial de uma rainha africana, lá da Etiópia, um eunuco que estava de viagem. Ele havia ido a Jerusalém para adorar, para conhecer melhor a Deus. Essa história um dia eu quero conhecer em detalhes no céu, porque é realmente maravilhosa. Só que a Bíblia traz poucas informações sobre isso, né? Mas era uma pessoa muito sincera. Viajou milhares de quilômetros para ter esse encontro com o Deus de Israel lá em Jerusalém. Mas infelizmente nessa época, os líderes judaicos tinham desenvolvido muito preconceito. Para você ter uma ideia, os estrangeiros que Deus queria que fizessem da sua casa de oração, a casa de oração deles também, é só você ler Isaías 56, a minha casa de oração será chamada casa para todos os povos. Os judeus, os líderes judaicos, tinham como que colocado Deus numa caixinha, só para eles. E os estrangeiros não podiam nem entrar no pátio do templo. Fique fora. Que triste. Aquele africano chegou lá para adorar a Deus e encontrou uma porta fechada. E estava indo embora na sua carruagem. Triste. Só que Deus não é como o ser humano. Deus nunca fecha a porta. Deus as abre. E aí Deus fala assim: meu filho, Filipe, um dos discípulos, vá até aquele homem. Deus manda alguém, Deus vai ao encontro, Deus acolhe, Deus quer salvar. E quando Filipe se aproxima da carroça, daquela carruagem, daquele homem muito rico, importante na Etiópia, ele vê que o homem estava lendo rolo bíblico. E por tudo que a gente vê no cenário, deveria ser Isaías. Quem sabe até Isaías 53, o texto do servo sofredor. E Filipe pergunta: você está entendendo? Aí, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Era tudo que Filipe queria ouvir, né? É tudo que um obreiro bíblico, que um pastor, né, Ademir, gosta de ouvir. Se ninguém me explicar, como é que eu vou entender? Eu posso te ajudar? E aí Filipe entra na carroça e eu quero muito um dia assistir a gravação dessa conversa.
Acontece um estudo bíblico ali. Aquele homem já tinha a Bíblia. Olha que interessante. Como isso pode ser, né? Eu fico imaginando, agora é imaginação minha, tá? Eu não tenho evidências. Tenho algumas poucas evidências que são as seguintes. Séculos antes, uma rainha daquela região, Candace, foi se encontrar com Salomão e queria ver com os próprios olhos por que aquele reino era tão abençoado, tão próspero, e voltou maravilhada para casa, conhecendo o Deus de Israel. Salomão pregou para ela. Foi uma fase boa do reino e de Salomão também, aquele momento. Com certeza, essa história foi passando de geração para geração. Talvez Salomão tenha dado até de presente para aquela rainha, eu estou imaginando, tá? Rolos da Bíblia. Por que não? Será que esse rolo que o eunuco etíope tinha no colo não poderia ser um daqueles? Ou uma cópia, né, daqueles? Tudo é possível. Uma coisa é certa, aquele homem já conhecia Deus. Aquele homem já sabia do Deus de Israel. Aquele homem já lia a Bíblia. E quando Filipe o encontra, completa o conhecimento necessário para que alguma coisa agora vá acontecer. Olha que lindo o que vem agora. Verso 38, Atos 8, 38. Diz assim o texto. Eu vou ler um pouco antes aqui, tá? 36. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Ele já sabia do que ele podia e deveria fazer, uma vez que agora ele já conhecia o Messias. Filipe responde: é lícito, é certo, se você crê de todo o coração. Ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Ambos desceram à água, como Jesus e João Batista também desceram à água. E aí o eunuco foi batizado. Que cena linda e maravilhosa. Deixa eu te perguntar aqui na igreja e você em casa, onde você esteja nesse momento, você crê de todo o coração que Jesus é o seu Salvador? Você crê de todo o coração que a palavra de Deus é a sua regra de fé e prática e revela o Salvador Jesus? Então eu te pergunto, o que te impede de descer a água também e ser batizado como Jesus foi, como o eunuco foi e como tantos outros foram e têm sido ao longo da história? O que te impede? Você já sabe o que é necessário saber antes do fim? Essa série te ajudou a perceber o que faltava? Então o que te detém? O que te faz esperar ainda? Pense nessa minha pergunta enquanto caminhamos para o fim aqui do nosso estudo. Segundo Jesus, quem será salvo para o reino de Deus? Com base nesse texto, você acha correto batizar crianças? Diz ele, Marcos 16, verso 16. Depois, Atos 2, 38, eu vou ler aqui na minha Bíblia, tá? Atos 2, 38. Repito, você que está em casa, você que está acompanhando a gravação, pegue sua Bíblia também, leia com a gente, né? É um estudo bíblico mesmo. Marcos 16, 16. O que esse texto diz sobre a questão de batismo de crianças? Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Uma criancinha recém-nascida crê? Sabe o que está fazendo? Não. Portanto, batizar bebês é uma prática não bíblica que foi adotada pela Igreja Romana, né, em algum momento da sua história, mas que não corresponde ao que a Bíblia orienta. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Interessante que o texto não repete, né? Quem, porém, não crer e não for batizado será condenado. Sabe por quê? Porque haverá pessoas que talvez não terão tempo de ser batizadas, embora tenham crido. Quer um exemplo bíblico? O ladrão da cruz. Ele morreu pregado na cruz, não teve tempo de ser batizado. Será que ele ia se perder só porque não foi batizado? Não. Ele já creu, aceitou Jesus como Salvador e foi aceito por Cristo, por Deus. Quem crer e for batizado será salvo.
Quem, porém, não crer, a condição para perdição é a rejeição. Eu não quero saber de Jesus, não quero saber dessa verdade, não quero saber da redenção. Ok, Deus respeita. Mas se você tem condições, seja batizado. Será que se o ladrão da cruz pudesse descer daquela cruz, ele seria batizado? Com certeza. Ele ia dizer: Senhor Jesus, o que tu queres de mim? Tu que me amaste tanto, ele viu de ali, do lado, tu que deste a vida por mim, não sendo merecedor da morte. O que tu queres agora em resposta de mim? E com certeza ele ia aprender na Bíblia, que era ser batizado, guardar os mandamentos com a ajuda de Deus, ser fiel, frequentar a igreja, ser um missionário. E eu tenho certeza que aquele homem faria tudo isso por amor, por reconhecimento da salvação. O que devemos fazer antes de ser batizados? Atos 2:38 diz assim o texto: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Ele pregou ali para milhares de pessoas. Alguns vieram perguntar: entendemos, Jesus é o Messias, o aguardado Salvador, entendemos, tudo fez sentido, o que temos que fazer agora? Pedro responde: sejam batizados para a remissão dos pecados, e vocês vão receber o dom do Espírito Santo. É isso. E como deve viver, Giz? Como deve viver depois de batizado o cristão, a pessoa que aceitou Jesus como Salvador? Acabou ali, né, no tanque, ou ali começa, na verdade, uma nova realidade? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Veja também Colossenses, Gisele, Colossenses 3, 1 e 2. Veja o que Paulo diz: andemos em novidade de vida. Não faz sentido você morrer para o pecado e continuar nele. Jesus recebe você como você está, como você é, não importa o que você tenha feito, não importa o tipo de pecado que você tenha cometido, esquece, vai ficar na água. Mas ele não aceita que você continue do mesmo jeito. Ele recebe para transformar. Ele recebe para dar para você poder de ser nova criatura. Colossenses, o que diz? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Aí está a orientação do apóstolo Paulo. Pensem nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Andem pela terra como cidadãos do céu, como embaixadores do céu, como nova criatura. Que pergunta ajudou Paulo a tomar a decisão mais importante da vida dele e demonstra que não é bom adiarmos a decisão? Atos 22:16. A pergunta que foi feita para Paulo é a que Deus faz para você nessa noite. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Paulo, ainda era Saulo, né? Paulo, você entendeu? Entendi. Você entendeu que era Jesus a quem você perseguia e que agora você tem que aceitá-lo como Salvador? Entendi. Paulo, você entendeu como a Bíblia ela apontava para Cristo o tempo todo, como as profecias fazem sentido em Cristo? Entendi. Então por que você se demora, homem? O que você está esperando? Levanta, recebe o batismo, tenha seus pecados perdoados e seja uma nova criatura. Será que não é a pergunta que Deus faz para você nessa noite também? O que você está esperando? Você compreendeu? Você aceitou? Então o que você está esperando? Levanta, toma a decisão, seja uma nova criatura. Todas as noites nessa série de estudos nós tomamos decisões importantes. E eu diria que esta é a decisão mais importante, porque ela vai confirmar tudo o que você aprendeu. Creio que existe apenas um tipo de batismo verdadeiro, o bíblico. E entendo
crer e não querer ser batizado é como amar e não querer se casar. A comparação é bem adequada, né? Você me ama? Amo. Então vamos nos casar? Ah, não sei, eu não quero assumir um compromisso. Você me ama, filho? Pergunta Jesus. Amo, Senhor. Quer assumir um compromisso comigo para toda a vida? Quer selar esse momento? Para selar uma união de amor entre um homem e uma mulher, existe o casamento. Para selar uma união de amor e fidelidade entre um homem e uma mulher com Jesus, existe o batismo. Não querer assumir compromisso é recusar o convite. Portanto, decido ser batizado por imersão, como Jesus foi, e pertencer à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu gostaria de saber se alguém aqui nesta noite ainda não passou por essa experiência e gostaria de, num momento futuro, porque o tanque nem está cheio nesta noite, né? Em algum momento futuro, participar da experiência do santo batismo. Há alguém? Louvado seja Deus por sua decisão, irmão. Você quer vir aqui à frente, irmão, para a gente fazer uma oração com você? Pode ser? Há mais alguém? Algum jovem? Algum adolescente? Louvado seja Deus, irmão. Quer vir aqui também para fazermos uma oração juntos? Esse é um momento muito especial. Um momento pelo qual nós oramos durante várias semanas. E ver essas pessoas queridas vindo aqui à frente para essa oração especial, que é já uma antecipação do momento em que vocês passarão pela experiência do batismo nas águas, é algo realmente maravilhoso. Temos aqui crianças também que querem expressar o desejo de no futuro também serem batizadas. Há mais alguém aqui na igreja que quer participar desse momento? Enquanto eu pergunto aqui para os da igreja, você que está em casa, você que está, quem sabe, assistindo essa gravação em outro ano, em outro mês, não sei quando será. Será que não é o seu momento agora também? De aceitar Jesus como seu Salvador, de entregar a sua vida nas mãos de Cristo e tomar a decisão de passar pelas águas. Não é o seu momento agora, será? Pense bem nisso. Queridos, em 91 eu tomei essa decisão. Repito, nunca me arrependi dela. Eu sei que vocês têm vindo de Capela do Alto. São alguns quilômetros daqui, né? Vocês têm viajado às quartas, aos domingos, e eu louvo a Deus por isso. Eu tenho orado por vocês. Eu fiquei pensando, enquanto li a história do eunuco, em vocês. Ele veio de longe. Ele entendeu o que Deus queria para a vida dele. E finalmente ele foi batizado. E eu louvo a Deus pela decisão de vocês. Há mais alguém que quer vir aqui à frente para essa oração especial? Eu vou orar nesse momento por essas pessoas aqui e por você que eu não conheço, mas que Deus conhece e que com certeza está trabalhando também na sua vida e no seu coração. O que preciso saber antes do fim? Eu preciso saber que Deus existe, que Deus me ama e que Jesus voltará em breve e que já morreu para salvar a humanidade de seus pecados. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra é poderosa e maravilhosa, porque nela encontramos luz, encontramos esperança, encontramos salvação. E eu te louvo, Senhor, porque essas pessoas vieram aqui à frente nesta noite, no fim desta série de estudos. Eu te louvo também porque pela fé consigo contemplar pessoas do outro lado da tela, quem sabe se ajoelhando ali, fechando os olhos, orando comigo também, mesmo que seja uma gravação, e estão decidindo entregar a vida a Jesus, como eu entreguei a minha há alguns anos, e estes aqui na frente estão entregando neste momento. Ó Pai, aceita, salva, restaura, e que muito em breve essas pessoas possam selar essa decisão, entregando a vida definitivamente e selando esse momento pelo santo batismo. Nós te louvamos, te agradecemos por teu amor infinito, porque tu prometeste e não vais falhar
Um dia Jesus voltará e nós queremos estar prontos para esse grande dia. Nós oramos e tudo te agradecemos em nome de Jesus. Amém.